10 anos atrás, a senhora não estava aqui como senadora, mas eu tenho certeza que era uma observadora ainda melhor do que acontecia no Brasil. Certamente, a senhora lembra como 10 anos atrás, o Brasil vivia um clima de euforia, de satisfação, de alegria. Nós tínhamos nossas contas equilibradas, nós tínhamos saldos na balança comercial, nós tínhamos saldo, superávit fiscal. Nós tínhamos programas sociais que nos orgulhavam e que serviam de exemplos para o mundo, como a Bolsa Família, como o ProUni. Nós tínhamos uma taxa de crescimento que, se nada tinha a ver com o tempo das grandes bonanças e do chamado milagre, mas eram taxas razoáveis. Nós tínhamos estabilidade monetária. Esse país tinha uma estabilidade monetária. E nós tínhamos uma grande presença internacional. Eu estou falando 10 anos atrás, portanto, já no governo do presidente Lula. A partir de 2005, com o mensalão, começou a haver uma quebra nessa euforia. A nossa imensa autoestima de 10 anos atrás, ela passou por uma certa crise. Mas até o mensalão foi capaz de agregar, de certa forma, um aumento na euforia quando a gente viu que a justiça funcionava. Quando a gente viu que, apesar de técnicas legislativas não tão satisfatórias de maneira alguma, que era o pagamento de mensalidades a parlamentares, se isso nos envergonhou, senadora, de qualquer maneira a gente disse, puxa, nesse país a justiça funciona, que coloca no banco dos réus pessoas que antes não iam. E até alguns anos depois, na prisão. Hoje, passados 10 anos, nossa situação é completamente diferente. Por exemplo, olhando um por um dos pontos que eu citei da nossa euforia, as contas estão desequilibradas. Nós temos um déficit fiscal de 6,6% do produto interno bruto. E nós ainda temos um déficit na balança de pagamentos de 4,4%. Ou seja, além dos 10%, mais dos 10% de déficit. Isso é como se em sua casa você estivesse gastando 10% a mais da sua renda do que a sua renda, tendo de buscar formas de compensar isso. Nós estamos vivendo o que em economia se chama déficit gêmeos, que não é tão comum. É o gêmeo do déficit fiscal, das contas internas, com o déficit nas contas externas. Nós gastamos mais do que arrecadamos e nós exportamos menos do que importamos. Essa é uma realidade. 10 anos depois. Nós estamos ainda com os programas sociais, mas depois de 10 anos, eles já começam a não satisfazer, porque nós não vemos porta de saída para eles. Nós continuamos comemorando o aumento no número de bolsas, em vez de comemorarmos não termos mais necessidade delas. O crescimento estancou, senador Capiberibe. 10 anos depois daquela euforia, o crescimento estancou. Fala-se até que esse ano o crescimento será negativo. Ele já é negativo quando a gente leva em conta o aumento da população. O PIB per capita já está em recessão. Fala-se que o PIB, de uma maneira geral, vai estar também. Nós temos uma inflação persistente, que resiste. Nós temos a presença internacional reduzida. Aquele elan que Lula e Celso Amorim trouxeram, que deixaram o Brasil presente no mundo inteiro, dialogando como uma das quase potências do mundo, nós não estamos tendo. E ainda temos escândalos como o da Petrobras. 10 anos depois, de um período dos mais eufóricos que o Brasil já viveu, comparado, eu diria, com aqueles dos anos Juscelino Kubitschek,
aqueles anos mágicos, nós estamos vivendo um período extremamente positivo. Para não deixar de falar em algo positivo, eu cito duas coisas. O impacto do programa Mais Médicos, que de fato trouxe uma mudança na realidade da saúde em algumas milhares de cidades, mas que não está ainda satisfazendo, todo mundo sabe, mas foi um impacto positivo. E eu diria o fato de que a gente mantém a taxa de emprego. Não entramos no período de desemprego. Mesmo assim, o emprego que nós temos são empregos de alta rotatividade e de rendas baixas. Ou seja, o nosso quadro hoje, diferentemente daquela euforia, é um quadro de pessimismo, de indignação, de descontentamento, de frustração, eu diria até de raiva. É o que nós, os brasileiros, estamos entre nós sentindo. Ao ponto de falar-se numa palavra que não deveria nem ter no dicionário, que é impeachment. O ideal é que não existisse isso. O ideal é que não houvesse essa possibilidade de interromper mandato de presidente. Mas nós voltamos a falar nisso. E o pior, senador Capelli, é que nós falamos isso quase toda vez. Falamos no Collor, primeiro eleito, e levamos até as últimas consequências. Falou-se no Fernando Henrique, com a campanha Fora FHC. No Lula, durante o mensalão, chegou-se a falar nisso também. E outra vez se fala. Uma democracia que em cada presidente a palavra impeachment aparece, é uma democracia frágil, para não dizer doente. Mas a nossa está sendo assim. E com uma diferença, senador Capiberibe, que preside essa sessão. Dessa vez, nós estamos vivendo no tempo que não existia antes da internet, que faz com que, de um dia para o outro, um fenômeno local vire nacional, que faz com que as convocações de manifestação não precisem mais passar pelos jornais, nem pelas televisões, nem pelas rádios. Elas surgem, pode-se dizer até espontaneamente, diante dessa rede social que une todos numa imensa praça, a praça digital que a internet permite. Isso agrava muito, comparando com o Collor, com Fernando Henrique e com Lula, para não falar que o descontentamento hoje é muito maior. E para não falar também, uma grande dificuldade é que, durante o impeachment do Collor, um senador falava aqui e ia para o meio da população ser aplaudido. Hoje, quem falar aqui não se atreve a ir para o meio da população porque vai ser vaiado. Não importa qual de nós aqui. Ou seja, isso agrava a crise institucional. Isso não é bom. Isso não é bom. Esse clima de interrupção de mandato não é bom. Mas pior é esconder que ele existe. Pior é negar o risco. Por isso eu falei aqui um desses dias. Eu falei aqui que existe sim na boca do povo essa palavra hoje. Eu não vou esconder, porque é o que se ouve nas barbearias, nos táxis, nos ônibus, nas filas. Tem que falar. Tem que falar e tem que entender por quê. A partir daí encontrou a maneira de evitar que aconteça. Eu não disse impedir, porque significa proibir. Eu disse evitar, fazer com que não seja necessário. Essa é a diferença entre impedir e evitar. O impedir você proíbe, o evitar você faz com que não seja necessário. Isso está acontecendo porque nós criamos as condições. E essas condições se resumem a uma palavra: prevenção, ou melhor, imprevidência. Nós não fizemos as necessárias prevenções para esse momento. Comecemos pela Petrobras, que é uma das causas desse sentimento. É claro que nós não fomos previdentes na administração, na gestão da Petrobras. Transformamos a empresa
em solução para todos os problemas nacionais, especialmente a educação, que se dizia que seria resolvida pelo mensalão, quando qualquer conta mostrava que, se tudo desse certo, os royalties do pré-sal não seriam suficientes para mais do que 5% a 6% do que a educação vai precisar para dar o salto. E aí exigimos investimentos maiores do que ela era capaz de fazer. Mas não só isso. Aparelhamos, sim, vamos reconhecer, aparelhamos, colocando nas direções pessoas vinculadas ao governo. Até podia ter certa capacidade, e eu acho que haveria gente com mais capacidade fora, mas até, vamos dizer que não eram incapazes, mas esse vínculo dificultava. Não tomamos a previdência. Fizemos gestões temerárias. Impusemos um preço abaixo do que era necessário para dar lucratividade suficiente para permitir a capacidade de investimento nos nossos poços. E como se isso não bastasse, cometemos a imprevidência de mantermos um sistema viciado de financiamento de campanha. Quando você soma, senador Capim, uma administração partidarizada e temerária com um sistema de financiamento de campanha baseado em contribuições de empreiteiras, está dado o quadro para chegar-se a esse ponto. Imprevidência nossa. E eu estou insistindo no nosso, não estou dizendo deles, do governo, estou dizendo nosso. Fomos imprevidentes. O governo é o principal responsável, mas nós somos também responsáveis pelo que acontece. Os déficits, fomos imprevidentes. Quantas vezes aqui, quantas vezes nos bancos das universidades, quantas vezes em congressos, não foi dito que estava se gastando mais do que era possível? Quantas vezes? Eu aqui falei tantas vezes, publiquei. Sabia-se que estávamos sendo imprevidentes nos gastos públicos. Estávamos sendo imprevidentes na desindustrialização que levaria a problemas nas balanças comerciais. Fomos imprevidentes ao não percebermos o risco de queda dos preços das nossas commodities, como se ainda fôssemos um país agrícola. Fomos imprevidentes em não investir em um novo tempo industrial de alta tecnologia, como estão fazendo países que estão dando certo, como a Coreia, como a China. Nós não fizemos, senador Capim. Nesses 10 anos não fizemos. Não demos um salto para que os nossos produtos deixassem de ser commodities e passassem a ser produtos de alta tecnologia, que é o que, de fato, tem uma dinâmica, uma demanda dinâmica. A agricultura não tem mais demanda dinâmica. Pode até crescer, mas depois que você come o suficiente para encher a barriga, não compra outra quantidade de feijão. Mas celular, você compra um já pensando no seguinte, porque ele é inovado, porque ele é modificado. Nós fomos imprevidentes e, nesse período, não temos trabalhado soluções concretas de oferecer portas de saída aos programas sociais. Temos algumas, mas pequenas, tímidas. Não tivemos a ambição de dizer o Bolsa Família vai durar 20 anos. E daqui a 20 anos ninguém mais vai precisar disso. Nós fomos imprevidentes, e aí estamos pagando um preço no crescimento. Nós fomos imprevidentes ao insuflarmos o consumo e esmagando a poupança. O crescimento não vem, em parte, pela falta de investimento no passado, que não veio pela falta de poupança, que não veio por um consumo além do que era correto em uma política com prevenção. Nós estamos pagando o preço da irresponsabilidade com a inflação. A política fiscal de excesso de gastos termina levando à inflação. Nós criamos o descontentamento geral que vem da imprevidência. Por exemplo, imprevidência de fazer um discurso de campanha
que não pode ser realizado depois. Senador, o senhor me concede uma parte? Um minuto, senador, com o maior prazer. Nós fomos imprevidentes. Volto a insistir no nós. Fomos imprevidentes. Discurso de campanha feito por marqueteiro e discurso de governo feito por economista. Foi uma imprevidência não perceber no discurso e dizer com clareza, correndo riscos eleitorais, de que a tarifa de luz tinha que subir, que a tarifa de água tinha que subir, que os juros iam subir. Tudo isso tinha que ter sido feito. Agora era um risco eleitoral, mas era a previdência. Fomos imprevidentes. Nós fomos imprevidentes em usar o discurso de João Santana antes e do Joaquim Levy depois. É interessante que, do ponto de vista do imediato, os dois estavam certos. O do João Santana estava certo para ganhar votos, o do Joaquim Levy está certo para ganhar estabilidade. Mas os dois não combinavam. E essa não combinação é uma prova de imprevidência. Falta prevenção. E isso não é uma característica do governo. Isso é uma característica brasileira. Nós não somos um povo de gostar de previsão. Daí o problema de saúde, por falta de previsão. Grande parte do nosso problema de saúde, nos hospitais inclusive, vem da falta de água e esgoto limpo. A gente não investe. A grande dificuldade de sermos um país dinâmico tecnologicamente, porque não investimos na educação de base. Isso exige pensar preventivamente. E agora, a gente está diante dessa crise, que eu espero que despertemos, inclusive para evitar o desenlace que fere a democracia, mesmo sendo constitucional, mesmo não sendo golpe, impeachment fere a democracia, porque perde a credibilidade eleitoral, mesmo ganhando credibilidade no funcionamento da Constituição. A Constituição funciona, mas fica uma marquinha. Ainda mais quando é uma marquinha repetida. Imagine que a cada 4 presidentes a gente tire 2 por impeachment. Não tem democracia. Sem falar que nos outros 2 também se falou nisso. Então, nós temos que trabalhar para evitar isso. Para tanto, é preciso primeiro reconhecer que existe essa ideia na cabeça da população. Segundo, que não é golpe, que é constitucional, tanto que se tirou o Collor, o presidente Collor, nosso colega aqui. Não houve quebra da Constituição. Ainda que dê para desconfiar, porque ele foi inocentado pela Justiça recentemente. Mas seguiu-se todos os trâmites. Mas não é bom, é ruim. Então, primeiro, reconhecer. Não tapar os olhos nem os ouvidos. Algum tempo atrás, eu fui muito criticado aqui, porque eu falei que se fosse recomendar um profissional para a presidenta Dilma, eu recomendaria um oftalmologista, para ela ver a realidade. Eu acho que é agora um médico desse para ouvir as vozes do povo. Está precisando ouvir. Nós precisamos ouvir. O PT precisa ouvir. E nós também precisamos ouvir. Todos nós. Escutando a voz do povo, reconhecendo o risco, sem medo da palavra, mas querendo evitá-la, eu acho que aí a gente tem que fazer 2 coisas. Primeiro, criar um diálogo. Segundo, definir uma agenda. Está faltando esse diálogo. A presidenta falou em diálogo no dia da sua vitória e nunca mais voltou a falar em diálogo. Está precisando voltar e praticar o diálogo. Praticar o diálogo significa chamar para conversar os críticos e não só os bajuladores. Hoje, o governo prefere ouvir os bajuladores aos críticos. Não agregam nada os bajuladores. São os críticos que agregam, sobretudo em momentos de crise. E ao ouvir os críticos falar algumas coisas para o povo, como, por exemplo, reconhecer falhas e erros. Reconhecer que gastou mais do que devia. Reconhecer que fez um discurso eleitoral que não era compatível com a realidade. E nessa crítica,
de notáveis, saindo das amarras do seu partido, das amarras da sua base eleitoral, ampliando, mas aí não dava mais tempo. E vale a pena conversar com ele para ouvir essas coisas. Eu creio que essa pauta, essa agenda, deveria ter, senador Capiberibe. Entre uma das coisas, a substituição de dirigentes do governo por pessoas com credibilidade, com competência e respeitabilidade. Hoje, o Ministério, aliás, tem que diminuir isso, até porque 40 é capaz de não ter tantos com credibilidade, respeitabilidade e competência no Brasil. Tem que diminuir o número, mas tem que mudar a cara. Os que estão aí não têm ou credibilidade, ou respeitabilidade, ou competência. Talvez alguns, pouquíssimos, tenham essas três coisas. Tem que haver uma mudança. E das estatais também. Uma das vantagens da vitória nessas eleições últimas do candidato do PSDB é que mudaria os dirigentes. A gente precisa dar uma mudança, precisa dar uma arejada. E não está havendo arejamento. Agora, a grande chance de arejar a Petrobras foi jogada fora, que não houve arejamento, houve mudança do nome. Tem que haver isso. Tem que ter propostas que compensem as perdas que nós vamos ter que ter, e eu vou apoiar, mesmo com custo político, tem que haver perdas para poder haver ajuste fiscal nesse país. Vai ter que haver. Mas a gente pode compensar, senador Capiberibe. Reduz-se alguns direitos sociais tradicionais, até porque alguns desses têm que ser moralizados, porque não estão muito moralizados, porque houve vícios no seguro-desemprego e tudo isso. Mas pode-se criar novos direitos que vão custar menos ou que têm mais tempo para serem executados. O trabalhador brasileiro está disposto, a meu ver, a perder alguns direitos para equilibrar as contas, se a gente prometer que dentro de alguns anos os seus filhos terão uma escola igual à escola do patrão. Esse é um direito novo. Não custa dinheiro um direito novo ao trabalhador, que a cada tanto tempo ele tenha uma licença para mudar de profissão, para se adaptar às novas técnicas, que é o que lhe vai garantir emprego. O que garante emprego no mundo de hoje não é uma lei que diga que tem estabilidade, é a capacidade do trabalhador se reciclar a cada momento. Nós precisamos de ter uma pauta e de ter um diálogo. Diálogo e pauta. Pauta e diálogo. É isso que a gente precisa. Chamar para conversar e ninguém deve se recusar. Eu gostaria de ver, não gostar do sentido de satisfação, eu fico curioso de saber se a presidenta Dilma, chamando para ouvir alguns críticos, eles se negarem a ir, num momento desse da história. Eu queria ver se eles se negariam. Agora eu quero saber também se eles indo, ela escutará. Ou fazemos isso, ou a gente vai caminhar para algo muito perigoso. Inclusive porque, se essa ideia pega de interrupção de mandato, não vai ser só da presidente, não. Vai ser de todos nós aqui. Hoje, impeachment significaria eleição geral antecipada de todos os senadores, deputados, prefeito, tudo. E isso não seria bom também para o processo democrático. Interrupção não combina com democracia, mesmo não sendo golpista. Porque impeachment está previsto. Mas é interrupção. Interrupção de um processo, de uma lei, de um regulamento. Não é bom, mesmo sendo legal. Por isso, vamos fazer o nosso dever de casa, que a gente tem se negado a fazer, da prevenção. Não fizemos as prevenções necessárias para não chegarmos a esse momento, mas ainda é tempo de fazer a previsão necessária para não extrapolarmos. Não é a Constituição, que essa não vai ser extrapolada, para não extrapolarmos a normalidade. Temos que ser
constitucionais, mas temos que ser normais. Temos que manter a constitucionalidade, mas temos que manter a normalidade. Mas em momentos de anormalidade, a gente só constrói a normalidade com algumas ações, não fechando os olhos, não tapando os ouvidos. Vamos abrir os olhos, abrir os ouvidos, ver o que a rua está dizendo, saber que isso não é o melhor caminho, mas entendendo por que eles estão querendo, e fazer o nosso dever. Um diálogo e uma agenda. Com essas duas coisas, nós podemos ficar na normalidade democrática que o Brasil precisa, além da constitucionalidade democrática. Era isso, senhor presidente, mas tem um pedido de parte que, se ainda se mantiver, eu terei o maior prazer em dar. Senador Cristóvão, eu, muito atento ao seu discurso, e parabenizo. Eu não podia esperar de uma pessoa da sua magnitude, do seu compromisso cívico, democrático, uma outra atitude. É verdade que Vossa Excelência abordou aí diversos assuntos, mas no final eu entendi a sua mensagem como uma mão estendida para o pacto proposto pela presidenta. Eu, sinceramente, que vivi, senti na carne a perseguição de um poder ditatorial, de você não ter a liberdade que nós temos hoje, até de mostrar todas essas irregularidades que apontam hoje nos governos, não só federal, estadual e municipal, que quando você está em um regime fechado, nada disso é divulgado e nada disso provoca um sentimento de revolta na população. Então, eu entendo que a presidenta, quando ela acenou, no primeiro momento, dizendo que precisava buscar o entendimento, o pacto, um diálogo, nós temos que todos nós fazermos uma reflexão. Será se foi só o executivo o responsável por essa falta dessa, embora, como Vossa Excelência disse, que muitas vezes foi essa tribuna e fez grandes alertas, grandes observações, mas quando você está no calor de uma eleição, quando você está no calor de uma disputa, às vezes você não quer mexer naquilo que satisfaz a população. De repente, você paralisar um crescimento econômico, um crescimento ou um desenvolvimento de uma economia, ou alavancar isso em alta velocidade, com bons números, mas o maior capital humano, o maior capital é o humano. Nós vivemos num país que ainda, o próprio sistema da ditadura, na época, eu li muito livros de Vossa Excelência nesse sentido, ele esperou o bolo crescer para ir dividi-lo. Isso nunca aconteceu. Então nós vivemos sim, num país de pessoas pobres, de pessoas necessitadas, um país que parece um continente, que é o nosso, né? Se você for pegar do Rio Grande do Sul a Roraima, que é o meu estado, a gente vai encontrar todas essas diferenças. Então, eu acho que nessa hora, o Congresso, que é uma casa maior, de reflexão, de pessoas amadurecidas, comprometidas com a democracia, com a cidadania, que temos que ter a responsabilidade da governabilidade. Eu acho que, às vezes, o gesto não pode ser esperado só do Executivo, porque ninguém faz um governo só com o Poder Executivo, até porque isso foi uma coisa implantada no sistema ditatorial, onde só o Executivo faz, o Legislativo bate palma ou fica assistindo. Eu acho que é a hora de todos aqui se curvarem diante das necessidades do que a população, do que as ruas gritam, mas com responsabilidade. Não adianta a gente chegar aqui e impor um monte de reformas, um monte de situações pela força das ruas, que amanhã teremos que fazer um novo acerto nesse planejamento. Acho que essa é a hora de todo mundo dar as mãos. Acabamos, nós não montamos nem nossas comissões. Essa casa ainda não colocou nem suas comissões para trabalhar. Está atrasada. Está atrasada. Você vai ali na Câmara Federal, já estão no vapor.
bem maior do que o nosso. O carro deles já estão... Presidente, obrigado. Então, concluindo, eu acho que Vossa Excelência, com toda essa autoridade que tem de um homem que escreveu a sua história já no Brasil, bora fazer uma frente dentro desse Senado. Eu vejo aqui frente para a infraestrutura, frente para saúde, frente só para tirar. Bora fazer uma frente para salvar o Brasil. E eu convido Vossa Excelência para fazer parte. Muito bem. Tem mais? Muito bem, senador Telmário. Eu fico satisfeito com a sua proposta. Essa frente que a gente precisa, incluindo nela talvez 81 senadores. Essa é a frente de hoje. Uma frente que daqui a alguns meses, talvez, eu espero, não precisemos mais dela. Eu quero fazer parte dessa frente e, ao vir aqui, eu já sou, de certa maneira, um membro dessa frente. Mas eu quero tirar proveito de duas coisas do seu discurso. É que, como o senhor fala, a impressão que eu fico é que nós nos dividimos aqui em dois grupos. Os que esperneiam e os que aplaudem. Só tem esses dois. Não tem ninguém, de fato, pensando, enfrentando, formulando, correndo riscos, porque se esperneia, você tem aplauso de um lado. Se aplaude, você também é aplaudido do outro lado. O meio tempo leva pancada aos dois lados. Hoje eu recebi uma pergunta por uma das redes que eu uso, perguntando, quando é que você vai escolher o seu lado? Você é PT ou é PSDB? O meu lado eu escolhi quando era adolescente, estou no mesmo lado. Já mudei até de sigla, mas de lado não. Sigla é uma coisa, lado é outro. Em alguns lugares, as siglas terminam consistentes com lados. Hoje, não mais. Então, esse é um lado. Nem espernear, nem aplaudir. Formular, falar, propor. E segundo, é a ideia do bolo crescer. Eu, há muitos anos, sempre digo que esse negócio do bolo crescer para depois distribuir é uma promessa para não distribuir nunca. Até porque você não pode, senadora Simone, fazer um bolo cheio de açúcar e depois distribuir para diabético. Não é recomendável. A maneira como o bolo vem crescendo no Brasil, ele é intrinsecamente não distribuível, porque não dá para todos. Mesmo o exemplo do automóvel. Não vai dar para todos porque não cabe nas ruas, porque o combustível consumido vai poluir. Então, temos é que definir o bolo que a gente quer para atender as necessidades da população. E aí fazê-lo crescer, mas compatível com as necessidades. Hoje, o nosso bolo cresce conforme o capital quer. E o governo entra nisso. E nós aplaudimos ou esperneamos. Eu acho que, em vez de aplaudir e espernear, vamos gritar, senador Dario. Vamos gritar. Vamos gritar o que a gente pensa. Mesmo que alguns achem que é delírio, que é idealismo, ou que não se enquadra em nenhuma das duas polarizações que estão aí, que são ambas responsáveis, ao longo da década que eu falei aqui, pelo que está acontecendo. Embora nesses 10 anos só tivesse o governo do PT, mas o governo do PT foi uma continuação, com outra cara, do governo do PSDB. Vamos gritar, em vez de espernear e de aplaudir. E vamos gritar fazendo essa frente, senador Telmário, que o senhor propôs. Uma frente... Salvar o Brasil talvez fique mais dramático do que eu costumo até ser, porque dá a impressão que estamos nos afogando mesmo. Não estamos, a gente está nadando com braços errados, mas não está se afogando. Vamos escolher um verbo diferente de salvar, mas uma frente que seja para recuperar o Brasil, para tirar, para equilibrar, para evitar tragédias. Era isso, senhor presidente.